Olá, tudo bem? Hoje vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 4. Nós estamos fazendo o nosso estudo, então eu convido você já, pega a sua Bíblia, venha comigo, vamos estudar junto esse livro de Deuteronômio, capítulo 4. Vamos ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo. E agora, escuta, ó Israel, os decretos e as leis que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e herdeis a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Olha o que Moisés, está pedindo, para o povo de Israel. Agora, vocês vão entrar na terra prometida, vocês estarão... Deus está colocando vocês numa terra onde mana leite e mel. Então agora vocês têm que andar na presença dele, escutar a voz dele, não desviar nem para a direita nem para a esquerda. É isso que ele está comentando, é isso que ele está falando, para o povo de Israel. E aqui ele continua, não acrescenteis a palavra que vos ordeno, nem diminuais dela, mas observai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos ordeno. Vossos olhos viram o que o Senhor fez por motivo de Baal-Peor, porque todo homem que seguiu Baal-Peor, o Senhor vosso Deus os exterminou dentre vós. O que ele estava falando? Todo homem, que se dobrou, que se fez oferendas para os demônios, para vamos falar, as imagens, que eles tinham, a imagem de adoração que eles tinham, Deus destruiu no deserto. E Deus destruiu, por que Deus destruiu? Para que aquele povo viesse ser um povo santo, um povo que só temente, só teme, a Deus. Então, é nessa razão que Deus, ele destruiu aqueles homens que estavam, adorando imagens. E aqui ele fala, mas vós que ficastes unidos ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Então, todos que estavam adorando imagem, todos que estavam na rebelião, por isso que fala a rebelião de Baal, todos eles foram mortos pelo caminho. E fala, vede, eu vos ensinei leis e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para os guardardes no meio da terra, na qual entrais para possuirdes. Observai-os, cumpri-os, para isso é vossa sabedoria e vossa compreensão aos olhos dos povos que ouvirão acerca de todas estas leis e dirão, certamente este grande povo é um povo sábio e entendido. Observamos aqui que Moisés, ele deu, ele passou, todo o aparato para o povo de Israel cumprir. Ele deu as leis, ele foi assim, é como feijão com arroz, Olha, que vocês têm o arroz, tem o feijão. Agora, cozinhe e coma, para que vocês continuem vivos. Então, ele passou as leis para o povo obedecer. Ele falou, olha, se vocês obedecerem, não tirar nenhum tio, não colocar nenhum tio sobre essa lei, vocês seguir rigorosamente, vocês serão felizes. E aqui fala, pois que grande nação não há que os deuses estejam tão próximo a ela como o Senhor nosso Deus está, todas as vezes que nós invocamos. Todas as vezes que o povo de Israel invocava a Deus, Deus estava ali presente, ajudando. Se eles precisavam de água, Deus dava água. Se eles precisavam de comida, Deus dava comida. Nem precisava deles pedir. Tanto que a própria Bíblia fala que eles caminharam 40 anos no deserto, não houve desgaste da roupa deles, não houve desgaste do tempo. Esse tempo não houve desgaste. Eles perderam, sim, perderam muitas pessoas pelo caminho, mas por falta de obediência que aquele povo foram rebeldes. Assim como Deus tirou Adão e Eva do paraíso porque eles pecaram, Deus também tirou esse povo que estava pecando de entrar, ele proibiu esse povo. Então ele tirou esse povo, ele eliminou esse povo
no deserto. Por quê? Porque era melhor que um morresse por todos, né, para dar exemplo para outros, do que toda a nação ir para o inferno, né? Então Deus, ele foi muito sábio, como sempre Deus é muito sábio, então ele faz essas coisas. Tem gente que não entende, tem gente que fala que Deus é ruim, que a Bíblia é dessa forma, que assim. Gente, Deus é misericordioso. Ele avisa. Por que ele avisa? Porque ele sabe o futuro. Deus conhece o futuro. Deus não é um Deus que conhece só o presente, não. Ele conhece o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Então, ele sabe o que é melhor para nós. E aqui ele estava, né, proibindo que as pessoas, né, Deus tinha proibido, olha, vocês não adoram outros deuses, porque se vocês adorarem outro Deus, vocês vão perecer no caminho. Vocês não vão ter vida. A vida de vocês vai ser uma vida atribulada. Então, ele estava, né, nos informando tudo isso. E ele queria o nosso bem. Sempre desejou o nosso bem. Queria não, quer o nosso bem. Basta nós obedecermos. Aí ele fala, e que grande nação há que tenha decretos, preceitos tão justos como toda esta lei que hoje coloco diante de vós? Somente guarda-te a ti mesmo e guarda fortemente tua alma, para que não te esqueças das coisas que teus olhos viram e que elas não saiam do teu coração durante toda a sua vida. E conta a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Olha o que Moisés estava falando. Então, esse decreto, essa lei, não era só para o povo de Israel que Deus tinha tirado lá do Egito, não. Esta lei que Moisés passou para o povo de Israel é para todas as nossas gerações perpétua. Sempre ele fala, quando a gente lê o livro, sempre Deus está falando que todas as leis que Moisés passou para nós é por toda geração perpétua. E aqui Moisés está falando para eles, olha, conta a teus filhos e aos filhos dos teus filhos sobre o dia em que estiveste diante do Senhor, teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna-me este povo e eu farei ouvir minhas palavras, pelos quais aprenderão a me temer durante todos os dias que viverem na terra. E eles farão seus filhos aprenderem. Então vos aproximastes e vos colocastes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, com nuvens negras e escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Ouviste a voz das palavras, mas não vistes nenhuma figura. Ouviste somente uma voz. Por que Moisés está, né, alertando, está dizendo isso para o povo? Para que o povo não invente, né, idolatrias, não idolatrava, né, alguma imagem. Como o próprio Moisés ele disse, Deus apareceu para eles, mas Deus não apareceu em figura alguma. Deus apareceu em forma, né, no meio do fogo, mas Deus não teve figura para falar assim, esse daqui é Deus. Ele se manifestou. É como você não vê o frio, você sente o frio, né? Você não vê o ar, você sente o ar. Você não vê o calor, mas você sente o calor. Então, Deus é isso. Deus você não vê, mas você sente ele. Você sente a presença de Deus. No momento que você chama ele, clama por ele, você está sentindo. Às vezes você está na sua casa, tranquilo, mas de repente você tem aquela presença de paz, é que Deus está ali no seu lado, te fortalecendo, te dando amparo. A voz do Espírito Santo, né? Você ouve a voz do Espírito Santo. E ele aqui, Moisés, ele chama atenção. Olha, vocês não viram nenhuma figura. Por que vocês vão fazer uma imagem que vocês não viram? Não existe. Então, não adore a Deus em espírito, porque a própria Bíblia fala que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, purificação, santificação. É isso que nós devemos adorar. E ele fala, e ele vos fez saber sua aliança, a qual vos ordenou para cumprirdes os 10 mandamentos, e escreveu em 2 tábuas de pedra. E o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos instruísse leis e preceitos para que cumprisseis na terra em que passas para a possuirdes.
Guardai bem, pois, vossas almas, porque não vistes nenhuma figura no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo. Ele volta a repetir, não faça imagem de escultura, vocês não viram nenhuma figura, então obedeça, para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem de ídolo, de qualquer figura semelhante de homem ou de mulher, ou figura de qualquer animal que há na terra, ou de qualquer ave que voa no céu. Olha só, ele proibiu, Deus proibiu fazer figura, imagem. Então, por isso que eu falo para você, imagem de santo, de anjos que vocês fazem, é pecado, gente. Isso é abominação. Isso é blasfêmia, porque quando você desvia, né, da palavra de Deus, você está blasfemando contra Deus. Então isso é uma blasfêmia. Essas imagens que você tem na sua casa, em vez de trazer bem, está trazendo uma maléfica, um mal muito grande para você e para toda a sua família. Às vezes você não sabe, mas traz. Tem coisas que a gente, né, fica adorando, fica achando, segurando, né, como a humanidade nós estamos vivendo, teve aquela... Não gosto de mexer na religião dos outros, mas nós tivemos, né, aqui no Brasil, uma romaria enorme. Gente, isso é pecado, isso é idolatria. É idolatria. Nenhum homem, mesmo que ele seja uma pessoa muito boa aqui na Terra, mas depois que ele morre, acabou. Aquilo ali é para ele. Se ele foi uma pessoa boa aqui na Terra, é só para ele. Ele não vai, aquela pessoa que foi boa aqui na Terra, ele não vai passar adiante, dar cura, fazer milagres, como as pessoas pensam. Não é assim. Você pode ser uma pessoa melhor. Quantas pessoas tão boas, né, que ajudavam tanta gente que morreu, e hoje elas não são idolatradas. Por que elas não são idolatradas? E por que algumas são? Isso é questão de finanças. As igrejas, elas trabalham muito na mente do ser humano para acreditar nessas coisas, que essas coisas resolvem, e não resolvem. Só Deus, aqui a Bíblia é bem categórica a respeito disso. O próprio Moisés, ele passou isso para nós, e ele nos ensinou passo a passo de como Deus queria, né, que nós, né, fôssemos. E aqui ele fala, olha, que a gente não pode fazer nenhuma imagem, nem figura de animal, nem de ser humano, nem de ave que voa, ou figura de qualquer animal que se rasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que nas águas debaixo da terra. E para que, levantando vossos olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas e todos os exércitos do céu, sejais impelidos a vos inclinar diante deles. Tá vendo? Nem para o sol você não pode, é pecado. Tem muitas religiões, né, que adoram sol, que adoram a lua, que adoram as estrelas, né? Os índios, eles fazem muito isso, né? Os índios, os hindus, eles fazem essa adoração ao sol, à chuva. Isso aí é pecado. Está na Bíblia, não é eu que estou dizendo, você está lendo junto comigo isso. E você está vendo, olha, que aqui fala, para inclinar e adorar coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. E o Senhor vos tomou e o tirou da fornalha de ferro do Egito, para serdes seu povo como herança, como sois agora. E o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não atravessaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança. Porque eu morrerei nesta terra. Eu não atravessarei o Jordão, mas vós o atravessareis, e possuireis essa boa terra. Guardai-vos, para não vos esquecerdes da aliança do Senhor vosso Deus, que ele fez convosco, e não façais para vós nenhuma imagem de escultura, nem figura, alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Olha, ele está, né, categoricamente dizendo, não faça, não faça, não faça. Então ele está ali, ó,
falando. Agora, a humanidade, por falta de quê? De conhecimento da palavra. Você observa que lá no começo nós lemos que Moisés, ele advertiu o povo de Israel para adquirir sabedoria. Ele chamou esse povo a atenção. Adquire a sabedoria. E o que era a sabedoria? Era andar na presença de Deus. Era conforme os mandamentos que Deus deu, as leis que Deus deu. Aqui, ó. E se gerar filhos e filhas de filhos, e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, fazendo alguma figura esculpida, figura de alguma coisa, e praticando o que é mal aos olhos do vosso Deus, provocando sua ira, hoje eu clamo o céu e a terra como testemunha contra vós. Perecereis bem cedo na terra que possuíres. Atravessarão o Jordão, não prolongareis vossos dias nela, mas sereis exterminados. Aqui ele está chamando a atenção, mas se vocês fizerem alguma figura, alguma imagem de alguma figura para adorar, Deus vai destruir vocês. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis em pequeno número entre os povos, para os quais o Senhor vos conduzirá. Deus, ele prometeu para Abraão que ele ia dar uma grande nação. Ele levou esse povo a uma terra prometida. Mas só que ele também falou para esse povo, ele fez uma aliança com esse povo. Eu estou dando o melhor para vocês. O melhor que tem, eu estou dando para vocês. Mas se vocês me desobedecerem, fazerem alguma figura, colocarem outro deuses, que não é eu, no meio de vocês, eu vou destruir vocês. Ele foi categórico. Então, nós vemos a destruição do povo. A destruição do povo está por causa da idolatria que eles fazem. Por causa da perversidade de adorar outros deuses diante de Deus. Ainda colocar, né? Você vai nessas cultos, né, de igrejas, muitas igrejas aí, ali tem Deus, mas tem um monte, né? Tem a imagem de Jesus Cristo, nem de Jesus Cristo podia fazer, para vocês terem uma ideia. Nem de Jesus Cristo, porque o próprio Jesus, nós não podemos fazer imagem nem de Jesus Cristo. Podemos fazer imagem de cruz? Não. É pecado fazer imagem de cruz e colocar na igreja? Sim. É pecado fazer imagem de pão e coisa? Sim. Por quê? Porque Deus proibiu. Deus proibiu. E o próprio Jesus, o que ele falou? Adora a Deus. Adora a Deus. E ele mesmo, Jesus, ele disse assim, tudo que pedirdes em meu nome, a Deus, eu não vou falar que Deus vai te dar. Mas você tem que pedir a Deus. Você está entendendo? Então, tudo que nós pedirmos, temos que pedir a Deus. E tudo que nós... Deixa eu só cuidar do meu cachorrinho. Ó, fica quietinho. Quietinho. Não pode fazer barulho. Meu cachorrinho aqui está latindo. Então, nós não podemos servir a Deus e outro. Deus é ciumento. Deus é ciumento. Ele falou isso para nós. É Ele que cuida de nós. Como que nós vamos colocar outra pessoa, sendo que outro ser não tem força, não tem poder para nos dar nada, e a gente vai eleger uma outra pessoa que não nos dá nenhum crédito, que não nos ajuda? E a gente fica colocando crédito numa pessoa que não está nos ajudando e deixando Deus de lado, Deus que ajuda. É muita ironia, né? É muita sacanagem você fazer isso, né? Diante de Deus, ainda mais diante de Deus. É a mesma coisa, você é um trabalhador. Aí lá tem o presidente da empresa. Aí tem lá o seu chefe. Você dá mais valor para o seu chefe do que o presidente da empresa. Quem que manda no seu chefe? O presidente. Não é? O presidente que manda na empresa. Seu chefe não manda. Então, às vezes, o seu chefe pede para você fazer algo, mas o presidente chega para você, olha, faz isso aqui para mim. Você vai ouvir quem primeiro? O presidente ou o seu chefe? Ah, ele é meu chefe, eu tenho que ouvir. Não, você vai ter que ouvir o presidente. Porque o presidente pode mandar o seu chefe e você ir embora. Então, seja sábio. Então, olha só como que as coisas são, né? Até na vida aqui, na vida comum, aqui na Terra, nós temos que ter essa hierarquia. E Deus também é a mesma coisa. Se Deus está dizendo para você não faça, não faça.
E aqui fala: e servireis lá a deuses que são obra das mãos de homens, madeira de pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. É a mesma coisa, isso aqui, essa lanterna. Eu vou pegar e fazer dessa lanterna, aí eu vou derreter essa lanterna e vou fazer um bonequinho. Fazer Nossa Senhora daqui dessa lanterna. Aí eu vou ficar prostrado nela. Olha, Nossa Senhora, imagem de Nossa Senhora. Me ajuda, me ajuda. Palhaçada. Eu tô fazendo por um pedaço de plástico. Palhaçada, é palhaçada. Em vez de eu adorar a Deus, pedir a Deus, dobrar meu joelho diante do céu, eu vou receber alguma bênção? Não recebe. Ah, eu recebi bênção. Você não recebeu bênção de Deus, não, cara. Você recebeu de Satanás. Porque Satanás que está iludindo você a acreditar que esses santos aí, essas imagens de escultura fazem milagres. Mas elas não fazem. Elas não fazem. Elas não salvaram nem elas. Se bobear, nem elas hoje estão sendo salvas. Então toma cuidado o que você está fazendo. E buscarás de lá o Senhor teu Deus e o acharás. E se buscares de todo o coração, de toda a tua alma, quando estiveres em tristeza e todas essas coisas que te atingirem nos últimos dias, então voltarás para o Senhor teu Deus e escutarás sua voz, porque o Senhor teu Deus é Deus compassivo e ele não te deixará nem te destruirá, nem te esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Ele não esquece. Deus não esquece da aliança que ele fez a Abraão, que ele fez com Moisés, né, com aquele povo. E agora pergunta aos tempos passados que vieram antes de ti, depois daquele dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde um limite do céu até outro limite, já houve coisa tão grande como esta? Ou já se ouviu coisa semelhante? Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como tu a ouvistes e ainda ficou vivo? Ou se Deus tentou tomar para si uma nação do meio de uma outra nação, por meio de provas, sinais, maravilhas, luta, mão forte, braço estendido, de grandes espantos, de acordo com tudo quanto o Senhor teu Deus fez a teu favor no Egito, diante de teus olhos? Isto te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus e que não existe outro além dele. Deus fez tudo isso com aquele povo para mostrar para aquele povo: eu sou. Este te fez ouvir sua voz do céu para te instruir, e te mostrou o seu grande fogo sobre a terra, e do meio do qual ouviste as suas palavras. E porque amou teus pais, não somente escolheu sua descendência deles, depois deles, mas te retirou do Egito com sua presença e com sua grande força, para expulsar povos maiores e mais fortes do que tu de diante de ti, para te introduzir na terra e dar a ti como herança, como se vê agora. Sabe, pois, agora reflete em teu coração que só o Senhor é Deus, em cima, no céu, embaixo na terra, e não existe outro. Tá vendo? Moisés foi categórico, ele ensinou aquele povo, ele estava na frente daquele povo, ensinando aquele povo: não volte para trás, não adore outro Deus, vê tudo o que Deus fez por vocês, dê valor a esse Deus, e observa suas leis, seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, para que sejam bem para ti e para teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para sempre. Moisés sempre está ali, ó, na frente deles, fortalecendo eles, pedindo para eles obedecer. E agora o que a gente vê, infelizmente, vê sacerdote, vê pastores, o que eles estão ensinando para a humanidade? Porque isso aqui Deus prometeu, ele fez uma aliança com aquele povo para falar, transmitir essa mensagem de geração a geração. E o que nós vemos hoje em dia, acabou, ninguém obedece, ninguém sabe que existe. Muita gente, muitas igrejas estão abolindo o Velho Testamento, abolindo porque não está fazendo, o Velho Testamento não vai ao encontro dos desejos imorais deles. O Velho Testamento não vai ao encontro dos desejos financeiros deles. Porque Deus, ele não é Deus de riqueza. Deus não é Deus de riqueza para dar riqueza aqui para o homem aqui na terra.
Porque Deus é o Deus que ele nos garante o alimento dia após dia. Entenda isso. Porque você tem um prazo de validade. Você vai sair dessa terra. Os seus dias Deus diminuiu. Por quê? Por causa do sofrimento que é demais ficar aqui nessa terra. Então Deus diminuiu os dias do homem. Porque até nisso Deus foi maravilhoso. Porque antigamente os homens viviam até 900, 1000 anos. Hoje em dia não. Hoje em dia o máximo que o homem vive é 100, 110 anos. O máximo. E olhe o que passar. A Bíblia fala que ele vive até 60 anos, que o passar disso é canseiro e enfado. E é verdade. Eu já estou com quase 60 anos. Já tô na. Daqui a poucos dias eu já faço 60 anos. E eu estou cansada. Eu já quero ir embora logo desse mundo. Tanto que Deus nos amou. Tanto que Deus, né, ele diminuiu nossos anos. Para quem vivia 1000 anos, hoje está vivendo 100 anos. Ele diminuiu 90% da nossa vida aqui na Terra. E o homem ainda não agradece. Por que ele diminuiu tudo isso? Para nos poupar de tanto sofrimento. Para nos trazer, nos salvar, né? Para nós mesmos nos salvar. Porque quanto mais tempo a gente viver nessa terra, mais pecado nós teremos. Mas Deus é Deus misericordioso, a própria Bíblia fala. E aqui ele continua. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão para o nascente, para que o homicida, que sem querer tivesse matado o seu próximo, não sendo inimigo antes, para que fugisse, para que, refugiando-se numa dessas cidades, ficasse vivo. Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas, Golã em Bazã para os Manassitas. E esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. E estes são os testemunhos, estatutos, preceitos que Moisés falou aos filhos de Israel depois de sua saída do Egito. Além do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Sion, o rei dos amoreus que habitavam em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram depois de sua saída do Egito. E eles tomaram a terra deles em possessão, e a terra de Og, rei de Bazã, e dos reis dos amoreus que estavam além do Jordão para o nascente, de Aroer, que está à margem do ribeiro de Armon, até o monte Sion, que é Hermon, e toda Arabá além do Jordão, para o oriente, até o mar de Arabá, pelas faldas de Bisca. Aqui nós terminamos o capítulo 4 do livro de Deuteronômio. A gente vê como que é enriquecedor este capítulo. Como que aprendemos nesse capítulo? Que agora você possa transmitir esse capítulo para os seus. Você leu, você fez essa leitura junto comigo. Agora você não é inocente. Joga todas as estátuas, todas as imagens de escultura que está na sua casa. Creia em Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador que nos deu estatutos, nos deu leis, passou para nós toda a ordenança para que nós pudéssemos, né, ter uma vida mais leve aqui na terra, se a gente obedecer. O próprio Moisés, ele nos advertiu: tem sabedoria e obedece às leis de Deus para que vocês sejam salvos. Aqui eu deixo este estudo. Se você gostou, compartilha com os seus amigos, com o WhatsApp, no Facebook, aonde você ter amigos, né, você possa compartilhar. E também eu convido você para se inscrever nesse canal, para que esse canal possa crescer, que esse canal é um canal de estudo da palavra de Deus, te deixa mais íntimo, né, com Deus, te traz conhecimento que você nunca ouviu. E aqui nesse canal você está aprendendo a palavra de Deus no contexto do que ela é. Aqui não tem adulteração. Eu estou lendo o que Deus nos falou e estou explicando para vocês o que o Espírito Santo está passando para todos nós. Deixo aqui meu forte abraço a todos vocês e
Deixo o meu telefone, se vocês quiserem pedir oração, pode pedir, que estamos aqui para ajudar a todos, em nome de Jesus.